Dar para vocês um sufoco que eu passei no trabalho por esses dias. Semana passada, eu acho. Eu trabalho com depilação, 99% do meu público é masculino, é o meu nicho, né? A depilação masculina. E aí, aquela pessoa que nunca fez depilação ou que saiu por aí procurando um montão de lugar até chegar em mim, a primeira coisa que ela estranha é quando ela me pergunta do valor e eu falo que eu cobro a hora. Porque nos outros lugares não é assim, né? A pessoa tem um valor às vezes por área, etc, né? Mas não por hora. Eu, nos últimos anos, eu comecei a cobrar por hora porque eu vi que seria mais justo para mim e seria mais justo para o meu cliente também. Porque pensa assim, um cliente que faz depilação todos os meses direitinho, o pelo dessa pessoa vai afinando, vai ficando assim com menos pelo, a pele, como eu vou passar vários produtos, né, na pessoa, essa pele da pessoa também vai ficando melhor. Então a pessoa que faz depilação com cera todos os meses, ela vai me gastar muito menos tempo e muito menos produto, muito menos cera, do que aquela pessoa que chega aqui, que às vezes ela nunca fez na vida dela, que às vezes ela tá com a pele super mal cuidada. E lembre, tô falando de um público masculino que já, por norma, a maioria não tem tantos cuidados assim com a pele, né? Então a pessoa vai, às vezes há aquela pessoa assim que nunca fez, que aparece aqui, ou aquela pessoa que ela já fez, mas ela só faz assim quando ela tá num estado terrível, sabe? Tipo, no estado de emergência máxima, o negócio tá feio mesmo. É quando ela me procura. E aí, essa pessoa vai me consumir mais tempo, ela vai me consumir muito mais produto. E também tem uma outra questão que é o homem que nunca fez ou que faz com menos frequência, né? É uma pessoa com quem você tem que ter muito mais cuidado para você depilar, porque a pessoa, justamente porque assim, não faz parte, né, do hábito, né, dela de esse tipo de cuidado. Então, qualquer coisa que acontecer, mesmo que seja por um descuido da própria pessoa, mesmo que seja porque a pele dela não tá legal e tal, ela fez depilação uma vez, ela vai achar que o problema que aconteceu com ela foi da depiladora, foi da depilação, sabe? Então você tem que ter um cuidado muito, nossa, muito maior que você tem que ter o cuidado com essa pessoa. Então, assim, eu passei a cobrar a hora, porque senão seria injusto com aquelas pessoas que vêm todo mês direitinho, que vão ficando com o pelo melhor, que vão ficando com a pele menor, que vão me gastando menos tempo, que vão me gastando menos produto, sabe? Não tava, não tava sendo uma coisa justa. E aí, assim, o meu lance é fazer a depilação com cera, sabe? É isso o que eu faço. Só que, para fazer a depilação a cera, eu gasto muito pouco a maquininha, porque eu uso a maquininha só para dar uma parada básica, para eu deixar no tamanho certo para eu depilar. Por que que eu tenho que aparar? Porque se tem um fio, imagina que o fio tá grande, aí o fio se encosta no fio do lado ou no fio da frente. Se eu não aparar, esses fios que estão se encostando, na hora que eu for puxar, além de doer muito mais nessa pessoa, o fio, né, alguns ao invés de serem arrancados, eles vão se quebrar. Às vezes a pessoa acha que a depilação é uma coisa assim muito rapidinha, até porque elas vê por aí um montão de gente fazendo de outro modo. Não é criticando o modo das pessoas. Eu que prefiro fazer desse jeito porque
trabalho com esse público, vejo os resultados nesse público e prefiro fazer assim. Eu não gosto de ser enganada e também não quero enganar ninguém. Os meus clientes, eu falo, volte mês que vem. O cliente sempre me enrola mais 1 ou 2 semanas, porque ele vê que ainda tá muito boa a depilação dele, ele pensa assim, dá pra aguentar mais um bocadinho, sabe? Tipo, aí acabam me enrolando. Mas por quê? Porque a depilação foi muito bem feita e por isso que eles têm esse conforto de saber que eles podem esperar mais um pouco. Sobre isso de, entre aspas, né, enganar as pessoas. Eu posso usar uma técnica que aí a pessoa fala, até que foi rápido e coisa e tal. Só que ao invés de eu estar puxando o pelo e desse pelo tá saindo pela raiz, porque o objetivo é tirar o máximo possível. Às vezes a pessoa chega com um montão de pelo, então com menos pelo, ela pensa assim, vai ser rapidinho, porque meus pelos estão pequenininhos, ou eu tenho pouco pelo, etc. Mas não. O que vai determinar o tempo da depilação é como essa raiz está por dentro e qual a dificuldade que eu vou ter ou não para tirar logo essa raiz, né? Ou o máximo possível que eu puder tirar desse pelo que está por dentro. O problema não é o de fora. O problema é o que está por dentro. E aí há técnicas que, se você for puxar, você vai fazer um negócio muito rápido, coisa e tal, você vai sentir dor na mesma e afinal esse pelo não está sendo arrancado pela raiz, na verdade ele está sendo quebrado na superfície, tipo assim, quebrou aqui, igual como se fosse raspar, porque assim, na verdade, só quebrou. Sentiu dor, mas apenas quebrou, a raiz continua lá dentro, então continua um tamanho muito grande de pelo ainda lá dentro, o que significa que muito rapidamente esse pelo vai voltar a crescer e aí você vai ser obrigado a ir na sua depiladora mais rapidamente, porque o trabalho foi feito assim, entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim tão rápida, dependendo de como tá a situação. Uma pessoa que vem com frequência, sabe, é muito mais fácil de você arrancar esse pelo, porque essa raiz, né, agora já é uma raiz nova, mas uma pessoa com uma raiz muito velha, ou então não trata assim tão bem da pele, né, às vezes eu tenho que passar a cera uma vez, aí tirou alguns, mas não tirou todo, mas depois tem que tirar outros, aí eu tenho que fazer uma técnica que também cause menos dano a essa pele, porque, como eu disse, né, aquela pessoa que não está habituada a vir, qualquer coisa que acontecer com ela, ela vai achar que o problema foi a depiladora, etc. E aí, como eu estava dizendo, eu só uso a maquininha para dar uma parada, para poder me facilitar depois, né, para mim e para o cliente, né, a depilação. Mas é uma coisa muito rápida, então eu não preciso de ter super maquininhas e tal. Só que de vez em quando aparece aquele um ou outro cliente que fala assim, eu não quero depilar com cera não, ou porque eu tenho medo, ou porque isso, ou porque aquilo, mas eu quero fazer tudo só na maquininha. Cara, isso me mata. Primeiro porque assim, não é tão menos demorado, sabe? Tipo, eu depilar. Uma coisa é eu depilar só uma virilha, tem um tempo ali. Outra coisa é a pessoa que quer a maquininha passar no corpo todo. E aí a questão é que a maquininha, às vezes, ela não vai aguentar, a bateria dela não vai aguentar o tempo de uma depilação inteira completa. Então, às vezes, eu tenho que ter outra maquininha. Mas como são raros esses clientes que vêm só para aparar os pelos com a maquininha, eu nem me preocupo assim tanto com essa questão. Tô fazendo as coisas aqui e falando com vocês. Aí o que acontece? E eu preciso, para depilação, que a pessoa ela me marque a coisa com antecedência. Por quê? Porque eu tenho que preparar o material para poder atender. Não tem como, mesmo se eu tiver livre, uma pessoa falar comigo, eu quero a depilação agora, porque eu tenho que colocar a cera para derreter, ela vai demorar pelo menos meia hora, né? Para poder derreter. E aí, o que aconteceu? Eu tinha ido atender um cliente de Juiz de Fora num dia. No dia seguinte eu tinha coisa marcada, mas era massagem que eu tinha marcada. Cheguei tarde, né, de Juiz de Fora nesse dia e tal. E aí,
De repente, aí no dia seguinte me aparece um cliente querendo fazer só fazer isso de aparar os pelos. E aí eu coloquei a minha maquininha, que no caso, cadê ela? Ai, gente, onde eu coloquei? Não é essa, não é essa. Essa daqui. A minha maquininha é essa. Coloquei a minha maquininha para carregar. Pra atender, né? Essa pessoa que só podia aquele dia, que só podia aquele horário, que não sei o que. Só que, como eu já tinha usado ela no dia anterior, porque eu fui fazer Juiz de Fora tanto massagem quanto depilação, e assim, tive que colocar ela às pressas para carregar no dia seguinte, para atender esse cliente que apareceu, tipo assim, nossa, tem que ser hoje. Ela não tinha carregado o suficiente. E aí, só que ele tinha falado que queria depilar, que queria aparar os pelos só da perna. Aí eu pensei assim, como são os pelos só da perna, tranquilo, acho que dá pra eu usar essa maquininha só com os pelos da perna. Só que a pessoa chega aqui, a pessoa muda de ideia. Quer fazer também costa, mas não sei o que. Eu, ai meu Deus. E eu pensando, ai meu Deus, acho que não vai dar, acho que não vai dar. E foi o que aconteceu. A maquininha parou de funcionar e aí quando você coloca ela pra carregar, demora, sabe, até ela voltar a funcionar. E aí como minha mãe mora perto de mim, eu falei, minha mãe que vai ter que me salvar, porque minha mãe já foi depiladora, ela não trabalha mais como depiladora. Mas ela já foi, tem o material, vou pedir as maquininhas dela emprestadas. Nossa, minha mãe veio até aqui, encontrei com ela no meio do caminho, ela trouxe pra mim, né, as maquininhas dela. Só que chegou aqui, estavam descarregadas também, porque como ela não tá mais trabalhando com isso, ela só deixava carregando quando precisa, né? Nossa, aí tive que fazer tudo na tesoura. E aí, como eu disse, eu cobro por hora, né? Mas aí nem pude cobrar o valor certo da hora pra pessoa, porque a culpa era minha, né? Que não tinha o equipamento, né? Adequado, né? Trabalhei um tempão, assim, de graça, né? Mas tudo bem. A culpa foi minha mesmo, né? Eu que devia ter o negócio, né? E aí foi este o dilema, sabe? E agora eu tô aqui limpando, tem que pegar uma escovinha, a maquininha da minha mãe pra poder entregar pra ela. E é porque eu quero ver também, tá vendo? Lá dentro, olha, eu tive que abrir lá dentro da maquininha. Entrou pelos. Ela tá funcionando bem, sabe? Mas é porque eu quero dar uma olhada nela por dentro, porque eu tô com uma outra maquininha aqui, que ela é da mesma marca, só que essa minha outra parou de funcionar. Aí eu quero ver como é que é a da minha mãe por dentro, porque é da mesma marca dessa minha outra, pra eu ver qual que é o Paranauê, qual que é o problema. E, tipo, a gente limpa muito a maquininha assim por fora, né? Com a lâmina ainda nela e tudo. A gente não desmonta, né? Cara, mas eu achei um monte. Não sei se não vai dar pra ver. De pelo assim que entra lá pra dentro da maquininha. E aí eu limpo isso também com uma escovinha. Quis abrir da minha mãe, não, eu só abri mesmo essa parte, já tá ok. Porque só pra tirar os pelos que tinha entrado pra dentro da máquina, né? Por que que eu não quis abrir? Porque eu ia ter que abrir essa parte aqui. E aí depois eu ia ter que tirar tudo, montar tudo de novo. Tava com medo de escangalhar alguma coisa. Então, eu só abri a parte que era necessário pra questão da limpeza. Aí a minha velha, eu abri essa parte. Só que aí eu já vi, tem alguma coisa. Agora deve ter caído, mas eu tava ouvindo barulho de alguma coisa quebradinha dentro. Aqui possivelmente é uma pecinha plástica que tá quebrada. Mas depois eu vou abrir pra ver se tem conserto ou não, ou se eu jogo isso no lixo.
Então, eu abri meu aparador velho, né? E aí, eu já abri tudo, vi que lá não tem problema não. O problema é aqui, ó. Tá enferrujado. E que aqui, né, depois que eu tirei essas partezinhas do lado, eu vi que estava quebrado e que tinha umas peças de plástico que estavam perdidas lá dentro. Eu gosto, gente, de saber como é que as coisas funcionam, sabe? De pegar um negócio e comparar com outro. Curiosidade mesmo. A Mônica tá mais comparando. Esse da minha mãe tem esse trequinho aqui, o da minha mãe, o que tá bom, né? Da mesma marca que o meu. Tem esse trequinho aqui que o meu não tem. E o que eu vejo, que o problema mesmo deve ser essa parte do ferrugem, sabe? Que tá enferrujado, o meu, né? O meu que é o antigo. É mais. Eu não vou agora perder tempo de vida procurando pecinha para trocar, sabendo que não é tão fácil assim às vezes de encontrar, sabe? É mais fácil eu comprar um outro. Assim, eu tenho o meu, o que eu uso, né? Esse era o antigo que estragou, que eu deixei por aí, porque eu falei assim, ah, vai que é uma coisa simples e tal. Mas aí eu fiquei com essa curiosidade, né? Só de abrir pra ver o negócio por dentro, sabe? Então, assim, eu não vou ficar agora perdendo tempo até achar a pecinha para trocar, para ver se é isso e coisa e tal. Eu vou comprar uma maquininha reserva mesmo, melhor coisa que eu faço, entendeu? Eu só abri porque eu sou esse bicho curioso que gosta de saber, né? Como é que as coisas funcionam, por que o negócio tá assim, sabe? Já consertei muita coisa aqui em casa na base da curiosidade. Neste caso, foi só mesmo porque eu queria saber. Limpei as maquininhas todas, tudo limpinho. Eu já abri essa minha queridinha também pra limpar por dentro, porque a gente limpa geralmente, né? A gente tira, né, o pente, limpa aqui, passa uma escovinha aqui. Ah, tudo ok. Não, esse parafuso, depois é meio chatinho pra colocar de volta, sabe? Porque às vezes são peças muito pequenininhas, sabe? Um encaixezinho de uma molinha, mas não sei o que, sabe? Mas é porque às vezes cai lá pra dentro, sabe? Pelo. E então só mesmo desencaixando pra poder, né, passar uma escovinha, né? Depois limpar tudo direitinho com álcool 70 e tal, né? Porque fica, cara, fica lá dentro mesmo o negócio, né? Eu vou ter que possivelmente comprar uma maquininha reserva, mas sinceramente eu não queria, não, porque meu receio é acabar tendo mais clientes que vêm com esse negócio de aparar do que pessoas que vêm mesmo para depilação com cera, porque meu objetivo é a depilação com cera, não é aparar. Eu quero que continue assim, sendo coisa assim, circunstancial, um outro que venha só para parar, sabe? Porque acaba até me gastando mais tempo, sabe? Essa pessoa que vem pra parar, ela vai me contar um montão de história da dor, não sei o que. Eu quero a pessoa que já esteja decidida a depilar, decidida a tratar desse pelo, a melhorar esse pelo, né, ao longo do tempo. Então, assim, eu devo encomendar, mas assim, também, quando der, quando eu pensar no assunto, eu vou encomendar, mas pronto, tá resolvida. A questão foi que nessa situação que eu contei, é que eu não tive tempo útil, sabe? Tinha acabado de vir de fora tarde no dia. No dia seguinte eu não tinha depilação marcada, então eu não tinha que me preocupar em deixar a maquininha carregada, porque no dia seguinte eu só tinha trabalhos de massagem marcado, e aí apareceu do nada este cliente, que já foi um cliente de massagem meu antigamente, mas que naquele dia ele queria fazer isso, queria parar. E aí eu tive que colocar as pressas para carregar, mas assim, não carregou, né? O suficiente para eu poder atender a pessoa. E aí por isso, né? Geralmente assim, se eu tenho uma coisa programada, né? É que eu tava muito tranquila, pensando assim, amanhã eu não tenho depilação para fazer, sabe?
É, mas se eu tenho, né, e tava realmente uns dias muito corridos, sabe? Nos dias que eu queria tirar folga, eu não tava conseguindo tirar folga. Porque assim, eu trabalho todos os dias, eu trabalho sábado, domingo, feriado e tal. Só que ao longo da semana eu vou vendo o dia que vai ficando mais tranquilo, tanto a nível de trabalho quanto de compromissos, né, pessoais, e vou folgando, né, nesses dias. E eu estava querendo, sabe aquele dia que eu queria folgar, até para poder fazer outras coisas que eu tinha planejado fazer, não estava conseguindo folgar. Estavam dias realmente muito agitados, aí teve esse trabalho de fora, cheguei tarde pra caramba em casa. Aí no dia seguinte, contando que ia fazer massagem, aí aparece a pessoa querendo, né, aparar. Então foi na verdade por causa da correria, porque em situações normais até me serve bem essa maquininha que eu tenho sem eu ter que recorrer à minha mãe pegar maquininha emprestada, né? Porque eu tinha essa outra também, só que essa outra, como eu disse, estragou. Mas eu vou ter que então ter uma maquininha extra, em breve vou ter que providenciar isto, mas eu tenho esse receio, sabe, de eu estar com outra maquininha e de aparecer mais clientes para parar do que clientes para depilar. O meu foco é depilação, é a cera, é trabalhar com a cera e melhorar a qualidade do pelo e da pele dessa pessoa. Mas é isso, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Na verdade, eu tô gravando vlogs sobre, né, o meu dia a dia. Então, se você vier depois, vai ter outros assuntos aqui, tá? Beijinhos, até a próxima.